Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nesse vídeo vamos criar esse personagem do Bilbala, um personagem famoso aí das décadas de 90, né, da Super Mario Bros, para quem lembra, que era um game do momento na época. Tá? E esse aqui era um dos vilões do Super Mario, tá? Então vamos lá. Por que vamos criar agora isso aqui no Floriane? No vídeo anterior, aliás, recentemente eu postei um vídeo no YouTube onde a gente criamos esse Bilbala dentro do P-Design, tá? Utilizando o processo de digitalização manualmente. Tá? Por quê? Porque a imagem que iremos utilizar é uma imagem que ela não é qualificada para criar o ponto de bordado. Por quê? Vamos aqui pegar a imagem para a gente poder dar uma olhada. Vamos excluir todo esse nosso projeto aqui, tá? Joia? Então aqui você pode ver a imagem ao fundo, que é uma imagem que ela possui muitas tonalidades de cores, ou seja, todo software de bordado ele interpreta cores na hora de fazer o processo de transformação do ponto de bordado através da imagem, tá? E por isso aí, né, o software não enxerga uma imagem como a gente enxerga, então essas variações de cores, essas tonalidades de cores aqui, também chamado de gradientes, eles causam confusão na hora de criar ponto de bordado e acaba distorcendo todo o ponto, sendo necessário você digitalizá-lo manualmente, tá? Então vamos lá. Então qual que é a diferença? A diferença é que a digitalização de arquivos de imagem, você criar pontos manualmente dentro do Floriane, ele é muito mais prático e muito mais ágil do que qualquer outro software, tá? Você vai conseguir digitalizar de uma maneira que tenha customizar mais tempo e vai ter muito mais facilidade em digitalizar. Então, à medida que você vai treinando, você vai criando, você vai desenvolvendo, você vai ficando mais prático ainda, vai assimilando melhor ainda as ferramentas e o seu trabalho vai dando cada vez mais resultado de alta qualidade, porque o software ele lhe permite isso aí, tá? Ele é bem intuitivo. O Floriane é um software muito intuitivo na criação, tá? Então, eu sempre oriento, né? Falo para as pessoas, se você puder migrar para o Floriane, você migre que você não vai se arrepender, porque é um super software muito poderoso na criação de bordado, conforme você vai conferir aí nos vídeos nossos do YouTube. Também, né, além dele ser poderoso e trazer essa praticidade para você, né, ele traz bordados aí, a sua qualidade final do seu trabalho fica excelente, tá? Então vamos lá. Para quem se interessar, nós temos um curso no Hotmart, tá? Só falando rapidamente. Quem quiser se aprofundar no Floriane, quiser conhecer as ferramentas Floriane, nós temos um curso no Hotmart. Esse curso ele possui 84 vídeos em um total de 24,30 minutos, 24 horas, ponto 30 minutos de vídeo, tá? Então são 84 vídeos com esse total de horas, tá? Ele está lá nesse curso nós temos temos 7 módulos, onde nos 7 módulos, 6 deles você vai aprender toda a estrutura do Floriane, para que serve cada ferramenta, para que serve os tipos de ponto, a estrutura dos pontos, como utilizá-los e alguns macetes. E num dos módulos a gente vai treinar isso aí que você aprendeu, tá? Sobre você pegar as ferramentas, porque o curso ele não se limita somente a ensinar ferramentas. É necessário que você compreenda as ferramentas. Se você não compreender as ferramentas, você não vai conseguir programar no Floriane, tá? E você, uma vez que compreendeu as ferramentas, vai te agilizar muito no seu procedimento, no seu processo da criação de matriz, tá? Então, para também não ficar finalizado só em ferramentas, a gente temos o treinamento intensivo. O que é esse treinamento intensivo? A gente vamos criar algumas matrizes com alguns graus de dificuldade, para que você vai vendo na íntegra mesmo o que você vai enfrentar no dia a dia e poder solucionar os problemas aí com mais rapidez, tá? Que tipo de problema? Toda criação de bordados, matriz de bordados, sempre tem uma coisa ou outra que aparece, tá? Agora, vocês só conhecerem a ferramenta e não conhecer a parte prática também seria injusto. Por isso que eu criei essa parte de treinamento intensivo, onde você vai assimilar melhor a ferramenta e de acordo com vocês vão treinando aí, vocês vão ficando cada vez melhores, produzindo cada vez matrizes aí de alta qualidade, tá? Então o curso está lá no Hotmart, eu vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo. Então voltando aqui para o nosso Floriane aqui, então vamos criar esse nosso personagem Bilbala através do processo de digitalização, onde vamos criar totalmente manual, tá? E eu vou falar para vocês todo o procedimento, além de que Kit Bordado está sendo um dos pioneiros a trazer esse software aí, trazer essa aula sobre esse software, tá? Para vocês e para abrir a visão de vocês, para vocês enxergarem outro mundo além de P-Design, Beard e Wilcom, tá?
Por quê? Porque são software muito bom, gente. Eu ensino eles até hoje, tenho cursos sobre eles, mas assim, eu recomendo ao iniciante já começar já a partir do Floriani, tá? Por quê? Porque já vai começar já tendo um outro nível de programação e com uma facilidade um pouco mais do que os demais softwares, tá? E quem já programa em PDesign e Beard e Wilcon, né? Vocês podem migrar também se vocês quiserem conhecer o software para que vocês também tenham uma nova realidade. E ainda assim vai ser melhor ainda que vocês já tenham um conhecimento de estrutura de pontos, o que é um ponto de bordado, tá? Então vocês conseguem assimilar ainda um pouco mais rápido por causa do conhecimento que vocês já têm vindo de outro software, tá? Então vamos lá. Então vamos criar aqui o nosso Bilbala, nosso personagem. Então, a criação da digitalização dentro do Floriani, ele é bem intuitivo, é bem rápido se você fazer, tá? Por quê? Porque uma vez que você conheceu a estrutura da ferramenta, não vai ter muito segredo para você programar. Sim, vai ter o seu tempo, a sua disponibilidade, né, o seu estudo sobre a ferramenta para que você cada vez mais vai criando estrutura melhor para o seu ponto, tá? Mas isso aí você vai ganhando com o tempo. O essencial é você conhecer as ferramentas do Floriani, tá? E treinar essas ferramentas aí em design reais seus. Então vamos lá. Então vamos criando aqui o nosso primeiro personagem, que é o Bilbala. Então, existem várias maneiras de eu criar esse design aqui dentro do Floriani, tá? Mas a maneira mais óbvia, a maneira mais comum, a maneira mais rápida de criar é utilizando aqui as ferramentas aqui de arte, de criação de arte dentro do Floriani. As ferramentas de criação de arte dentro do Floriani são ferramentas onde você cria uma arte. O que é uma arte de bordado, Mário? Uma arte é como se você estivesse desenhando um desenho no papel, um esboço no papel, tá? E depois você transforma isso aí em pontos, tá? Então isso aí, a ferramenta arte é como se você estivesse criando um vetor dentro do Floriani, tá? Então vamos lá. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? As ferramentas que você vai utilizar no caso dessa digitalização, você vai vir aqui na ferramenta de lápis, dentro temos um lápis aqui. Na ferramenta de lápis temos três opções aqui. Vamos escolher a opção Line, que é a primeira opção. Uma vez que eu escolhi ela, agora eu vou começar a criar. Veja só como vai ser bem prático a gente criar a primeira parte do nosso bordado. Qual que será a primeira parte do bordado? A parte do corpo dele, que é essa parte toda que está em preto. Então eu posso se mover com o zoom, com o scroll do mouse, que ele aumenta, vamos dizer assim, a visualização, tá? Então vou clicar aqui. Estou falando um pouco rápido, gente, para a gente não perder muito tempo no vídeo. Mas de acordo a gente vamos criando, eu vou diminuindo aí a rapidez para que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão e vão estar criando, tá? Então, dei o primeiro clique aqui na ferramenta lápis, vou dar o segundo clique aqui, o terceiro clique vem aqui. Note que eu estou criando simplesmente linhas retas. É como se estivesse criando no Inbeard, que você cria com as linhas retas, depois a gente ajusta as suas curvaturas, tá? Então veja que ele tem muita similaridade com os outros softwares, tá? Porém, a estrutura dele, a maneira dele, ele é muito mais avançado, tá? Você vai ver isso aí, de acordo você vai estudando sobre o Floriani e criando sobre o Floriani. Então vou clicar aqui. Vamos lá. Aqui logo abaixo. Vamos aqui. Vamos clicar aqui. Vamos trazer ele até aqui mais ou menos. Aqui nesse encontro aqui. Nesse ponto aqui. Neste aqui. Vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui. E assim eu vou criando meus pontos, tá? Aqui eu vou clicar mais ou menos nesse ponto aqui. E aqui para me fechar a forma eu não preciso clicar até lá. Note como eu vou ajustar as curvaturas. Eu tenho uma ferramenta que já faz isso automático para mim. De fechar a forma. Basta eu vir aqui. Note que eu estou com a ferramenta ativa, tá? Vou vir aqui nesse botãozinho chamado fechar forma. Clique em fechar forma. Ele faz o ligamento final das duas linhas do início e do último ponto que eu criei aqui. E criando aí o fechamento, uma forma fechada, tá? O que é uma forma fechada, Mário? É uma forma que você pode utilizar aí, que não é uma forma de linha, que você criou ele para um preenchimento, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então feito isso aí, eu tenho aqui do nosso lado direito do nosso Floriani, nós temos aqui a camada criada. Se eu clicar aqui no maisinho, eu tenho aqui minha arte criada aqui, e ele é um objeto de arte, conforme eu falei para vocês. Ele é um esboço, ele é uma arte, ele não é um ponto de bordado. Mas é isso que ajuda muito no Floriani, você criar o seu objeto, que depois você vai definir aí os seus pontos para esse objeto, tá? Então, selecionei ele, porque a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a cor. Vou vir aqui, né? Vamos pegar uma cor aqui. Temos aqui abaixo uma paleta de cores aqui, tá? Eu posso definir aqui, ou para frente ou para trás.
nessa paleta. Eu posso escolher outras paletas, mas não vamos falar no vídeo sobre isso aí, que não é o tema do nosso vídeo agora. Vou pegar a cor preta aqui, clico sobre a cor preta, o nosso objeto ficou na cor preta. Agora vamos fazer o seguinte, nós precisamos definir aí as curvaturas desse objeto, tá? Então se eu vim aqui em Zoom e colocar aqui para encaixar, eu vou ter a visualização novamente do nosso objeto aí, todo ele. Então, com ele selecionado, eu venho aqui na nossa ferramenta Forma, clico na ferramenta Forma, a nossa linha que criamos, ela fica destacada em cor de rosa. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou definir as suas formas. Como que eu defino a forma? Basta você clicar na linha e arrastar. Note que não tem lugar correto para você criar. No Embird você tem aquele ajuste de curvaturas, onde tem aquela bolinha entre os dois pontos que você ajusta a curvatura. Aqui não, você pode clicar em qualquer ponto que ele vai ajustar a curvatura, tá? Então vou ajustando aqui, aqui também. Então você vê que é bem intuitivo. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Vamos aqui. Joia. Vamos aproximar aqui com o zoom para a gente poder visualizar aqui esse pedacinho que está pequeno. Vou desaproximar novamente. Aqui está correto, que é uma linha reta. Eu vou fazer a curvatura aqui. Deixa eu utilizar a barra de navegação ao lado aqui para a gente facilitar. De acordo com você aumenta o zoom, o Floriani usa bastante processamento, tá? Por ser um software muito poderoso na criação de matrizes de bordado, ele precisa desse processamento. Se você tem um computador um pouco mais lento, ele demora um pouco para fazer esse zoom, tá? Igual o meu mesmo aqui, ele, apesar de ser um computador bom, né, no caso assim, ele ainda, quando eu aproximo muito, ele dá alguns lag ainda. É normal isso aí, por causa do processamento que o Floriani usa, tá? Mas mesmo assim ele não exige uma máquina muito pesada, vamos dizer assim, um computador muito pesado para você criar com ele, tá? Mas ele dá esses lag em algumas máquinas aí. Joia, criei já a definição do nosso contorno, veja que é bem intuitivo mesmo. Como que eu faço agora? Eu vou aqui no nosso objeto arte e temos aqui o nosso objeto arte criado. Se eu quisesse transformar esse objeto já em ponto bordado, eu viria aqui, né? Veja que temos aqui o ponto, vários pontos aqui embaixo, tá? Nós falamos sobre isso no nosso curso, né? Sobre cada um deles aqui. Temos os primeiros pontos são pontos de contorno, os segundos são todos pontos satinho, o terceiro são os pontos de preenchimento e mais as suas propriedades, né? As suas personalizações que tem dentro desses pontos. Então eu vou aqui nesse ponto mais básico que temos aqui, que é o ponto de preenchimento padrão. Clico no ponto de preenchimento padrão. Ele vai ser transformado em ponto de bordado. Veja que ele é um ponto de bordado e já temos nosso primeiro objeto criado simples, rápido, dentro do Floriani, tá? Então, se eu quiser tirar a visualização desse objeto, eu clico aqui em 3D aqui, eu tiro a visualização para que eu possa visualizar o que eu vou continuar criando, que tem nossa referência ao fundo. Só que isso não é uma maneira muito bacana de se fazer, tá? Ou seja, eu fico ainda limitado a minha imagem ao fundo, ao meu objeto, ao meu ponto já criado. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Aqui simplesmente eu posso desabilitar, né, os nossos pontos momentaneamente e depois a gente ajusta os pontos, depois a gente cria os pontos do nosso design. É o que a gente vai fazer. Vamos criando arte, vamos criando um esboço dentro do Floriani para depois a gente fazer tudo, ajustar de uma maneira mais rápida, né? Vamos dizer assim, que não nos atrapalhe. A gente vai criando os pontos de bordado, vai atrapalhando a gente criar os outros. Então, os outros designs para o ponto de bordado. Então, existe uma maneira no Floriani que você mantém o seu objeto como uma arte até você decidir a hora que é a hora de você transformar no ponto. Então, mas como que eu faço, Mário? Eu já transformei o meu no ponto. Então, basta você voltar ele para a arte. Veja só o software como ele é poderoso. Da mesma maneira que eu já tenho aqui o meu ponto de bordado, eu posso voltar ele como fosse uma arte, clicando aqui na nossa ferramenta de arte. Clico em ferramenta de arte, veja o que aconteceu. Agora ele se tornou ser uma arte novamente, simplesmente já dando aí a visualização da referência para a gente continuar editando, fazendo a digitalização. Então, o segundo passo que vamos criar agora, vamos criar a parte da boca, tá? Temos aqui a parte da boca. Note que na parte da boca, né, vamos se aproximar aqui para vocês entenderem, podemos criar todo esse espaço aqui, né, utilizando aqui o zigue-zague e tudo, para que depois o dente seja sobreposto sobre ele, já deixando o espaço para o dente. Ou podemos criar toda a boca em si completa aqui, depois a gente remove a sobreposição, que eu acho que é bem mais fácil e bem mais rápido. Então vamos fazer isso aí. Então, ao invés de a gente criar somente essa parte interna, essa ondulação interna aqui, que é a parte da boca, vamos criar ele de todo a todo aqui, tá? Então vou clicar aqui na nossa ferramenta Line novamente, vou clicar aqui no nosso objeto Line. Então vou clicar um pouquinho para fora aqui
Nosso contorno original, vou trazer aqui. Gente, não tem problema, depois você ajusta tudo no Floriano, ele é bem intuitivo para você trabalhar com essa ferramenta, tá? Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui, joia. Vamos aproximar, estou utilizando o scroll do mouse para aproximar. Vou clicar mais ou menos aqui, um pouquinho para fora. E note que agora esse é o último ponto que eu fiz e esse é o inicial. Então eu não preciso criar mais pontos para ligar os dois. Basta eu vir aqui e fechar forma, eu liguei os dois pontos. Agora eu só ajusto as curvaturas. Note como que é bem intuitivo. Então uma vez que eu cliquei e criei sobre eles, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a cor. A cor dele não é vermelho, então vamos mudar essa cor. Vamos achar aqui na nossa paleta de cores a cor vermelha ou uma semelhante, tá? Para a gente não perder muito tempo. Aqui, vamos pegar essa cor aqui, joia, note que cliquei aqui no vermelho, porém aqui embaixo ele já separou da camada, ele estava junto com a camada de preto porque eram das mesmas cores. Agora ele separou. Agora vamos ajustar as suas curvaturas. Eu vim aqui na nossa ferramenta forma, com ele selecionado, tá? Ele está selecionado aqui na nossa propriedades, ferramenta formas, e ele ficou selecionado, ficou aqui destacado em cor de rosa, então agora eu vou ajustar a curvatura. Eu vou clicar na linha, em qualquer lugar aqui da linha, eu já crio uma curvatura. Veja como que ele é bem intuitivo, bem rápido, gente, de vocês fazerem a criação dentro dele, a digitalização, tá? Você aí que está iniciando, você que já tem experiência no software, experimenta o Floriani que você não vai se arrepender, tá? Isso eu estou falando para vocês porque já faz um tempo já, um bom tempo que eu programo no Floriani, tá? E eu estava estruturando um curso para vocês aí aprenderem a se programar também dentro do Floriani. Joia, então fiz aqui, já defini os meus elementos, as suas curvaturas. Isso aí eu posso clicar aqui no nosso objeto normal que eu tenho o nosso design criado. Joia, então o que eu vou fazer agora? Então vamos partir para a cor branca, mas vamos começar aqui desde dessa cor de trás e vindo no segmento, para que quando a gente for transformar em bordado, ele já siga esse segmento, para que a gente não precise ficar trabalhando muito suas propriedades. Então ele vai ser bordado primeiro esse do fundo, depois vai vir esse aqui, depois a parte do olho, depois vai partir para os dentes. Ou seja, ele vai fazendo uma sequência de bordado correta. Então vamos aqui, vamos fazer o primeiro item aqui. O primeiro item também é da cor branco. Note que eu vou pegar a nossa ferramenta aqui de retângulo, ao invés de utilizar aqui a nossa ferramenta de artwork, eu vou utilizar aqui um retângulo, uma forma básica aí do Floriani. Vou clicar aqui em retângulo e vou clicar mais ou menos aqui nessa região aqui, tá? Antes disso aí, antes de a gente clicar, vamos escolher uma cor para ele. Vamos aqui na nossa tabela. Vamos aqui. Lembrando, se vocês aprenderem Floriani, você vai ser um dos pioneiros que praticamente eu não achei ninguém que programe Floriani. Talvez tenha, mas eu não achei. Você vai ser pioneiro, tá? Logo, logo vai ter um monte de gente ensinando Floriani na internet, mas se vocês adquirirem o curso, além de vocês poderem ensinar também na internet, vocês podem criar seus... além de vocês criarem também o seu design, vocês vão poder aí, se você faz vídeo, ensinar na internet aí, tá? Então vocês vão ser pioneiro e Kitbordado está trazendo para vocês essa novidade. Então cliquei aqui no nosso retângulo, tá? Vou clicar aqui e trazer até aqui mais ou menos. Criei um retângulo, agora eu tenho umas curvaturas que eu preciso ajustar, correto? Então o que eu faço? Note que o nosso objeto já está da cor branca. Eu vou vir aqui em formas. Em formas, quando eu clico em formas, ele vai selecionar o nosso objeto, vai ficar todo em cor de rosa. E basta eu trazer agora e fazer a curvatura. Não precisa ser uma curvatura perfeita, tá? Aqui eu vou trazer um pouco acima assim. Joia, a primeira parte está feita, agora eu vou fazer a segunda parte. Novamente vou lá nas nossas formas básicas do nosso Floriani. Vou criar uma forma básica aqui. Joia, vou novamente aqui na nossa ferramenta de forma, clique sobre ela. Ela vai selecionar a nossa forma. E vou criar aqui uma pequena curvatura. Joia, está feito aqui também. E agora temos aqui o próximo aqui. Vamos aqui trazer até este momento. E vamos criar novamente com a ferramenta forma básica, um retângulo. Só que vamos criar mais ou menos desse tamanho aqui. Já vamos fazer as suas inclinações. Vamos aqui no nosso objeto de forma. Clique sobre forma. Ele vai selecionar a forma do nosso objeto. Trazer até aqui. Até aqui. Joia. Vou clicar aqui novamente no nossa seta. Note que quando eu clico na nossa seta, aparece vários ícones aqui do lado da seleção. Esses ícones ajudam a gente a fazer a edição do objeto, tá? Temos explicado cada ícone aqui dentro do nosso curso, tá? Que você tiver interesse aí em realmente sair do nível, né, de aprendizado, se você já programa, partir para outro nível, ou então se você está iniciando aí, para que você já comece já com um software, né, de alta performance. Eu vou vir aqui
nessa pequena setinha, nessa pequena bolinha aqui, quando eu coloco o cursor do mouse, ela dá esse sentido de giro, que na realidade ele serve para isso aí, para rotacionar o objeto. Clique sobre ele e rotaciono. Mais ou menos, você pode ver uma silhueta ao fundo que define aí a sua referência de rotação. Feito isso aí, eu vou arrastar aqui. Joia, aqui está pronto também. Agora o que precisamos fazer? Vamos criar a parte branca aqui, tá? Aqui existe duas maneiras de criar. Eu posso criar ele com o objeto inteiro e depois remover a sobreposição, ou eu posso criar ele aí pela ferramenta Artwork. Vamos criar pela ferramenta Artwork, já estamos aqui. Então vou clicar aqui no nosso lápis, Artwork, vou clicar aqui no Line. Em Line eu vou aproximar aqui, vou clicar nessa ponta aqui, vou trazer até essa ponta aqui, vou trazer mais ou menos aqui para a gente criar essa curvatura. Vamos criar essa curvatura aqui. E vamos criando aí com a ferramenta de Line, que é a linha reta, e depois a gente definimos suas curvaturas. Feito isso aí, eu posso ligar os dois pontos clicando aqui em fechar forma. Agora sim, eu clico lá na nossa ferramenta de forma, clico em forma, ele vai selecionar o nosso objeto e eu vou agora criar as curvaturas. Vou criando aqui, vamos vir aqui, joia, aqui tudo bem, aqui também. Vamos lá. Pronto, tem aqui o nosso design já criado, tá? Ela está na cor branco também. Vou clicar aqui, joia. Temos aqui também a nossa parte do olho aqui, tá? Que é a parte central do olho. Mas vamos deixar essa parte por último, porque esse olho aqui ele vai ter que ser bordado uma camada, um dos últimos bordados a ser feito pela cor branca, tá? Por quê? Porque ele vai ficar sobreposto ao olho. Você vai entender isso aí a gente organizar as camadas. Vamos deixar ele por enquanto como está e vamos criar o dente aqui, tá? Vamos pegar aqui no nossa ferramenta de Artwork. Vamos clicar aqui na ferramenta Line e vamos criar a parte do dente. Eu posso criar um pouquinho para dentro aqui, tá, gente? Não tem problema você criar um pouquinho para dentro do objeto anterior. Vamos clicar aqui. Aqui mais ou menos. Aqui. E a gente vamos definindo aí as nossas linhas retas para depois a gente fazer os ajustes das curvaturas, tá? Eu estou utilizando o scroll do mouse para aproximar. Vamos navegar aqui através da barra para a gente poder visualizar corretamente a nossa posição que estamos colocando o ponto, tá? Acho que aqui podemos clicar aqui. Vamos trazer esse ponto até aqui um pouquinho para... Veja aqui que eu estou deixando um pouquinho para fora da parte da boca. Por quê? Para a gente criar depois a nossa sobreposição corretamente, tá? Então aqui eu também vou deixar aqui um pouquinho para fora aqui, tá? E aqui também, vamos deixar mais ou menos aqui. Depois a gente ajusta e vamos fechar a forma. Fecha a forma aqui, clique em fechar forma. Note que estamos com a nossa cor branca ainda. Vou vir aqui na nossa ferramenta de ajustar as curvaturas de forma. Então clique sobre ela, vou trazer aqui e ajustar a nossa curvatura mais ou menos nessa posição. Tá? Vamos aqui, vamos trazer ela aqui. Vamos ver como que ela está. Você pode clicar sobre o nosso ponto de referência e ajustar somente a parte da âncora referente àquele objeto. Tá? Ficou um pouco para fora aqui, mas não tem problema. A gente ajusta depois. Aqui também. Vamos aqui trazer um pouco aqui afora. Joia. E aqui também podemos deixar um pouquinho só fora aqui, para a gente poder visualizar melhor. Joia. Aqui está ajustado, agora vamos ajustar aqui. Veja como que é bem intuitivo você programar com o Floriani. E eu sempre estou indicando as novas pessoas que estão chegando agora ao canal, tá? As novas pessoas que estão no nosso canal de membro também, que partam para o Floriani, tá? Não deixe de utilizar o software que você já utiliza, mas só que já comece a ver outro mundo, né? Outra maneira de programar, né? De um modo que traga mais facilidade e agilidade, tá? Quando eu falo o termo facilidade, gente, eu estou referindo quando você já tem conhecimento, né? Através de um curso, através de um vídeo da internet, através de qualquer outro meio da ferramenta, né? Você já tem conhecimento para que serve aquela ferramenta, aí se torna mais fácil você e ágil você criar, tá? E com isso você precisa de um pouco de treinamento, utilizando os vídeos ou cursos aí, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui. Então vou novamente aqui na nossa ferramenta Line, vou aqui, clicar Line, vamos criar a outra parte do dente aqui, tá? Então vou clicar um pouquinho para fora aqui.
Não tem problema quanto a isso aí, tá? Depois a gente ajusta tudo. No Floriano você ajusta tudo, gente. Você pode ajustar tudo, tá? Vamos clicar aqui. Existem ferramentas e mil maneiras aqui de você fazer ajustes. Então vamos lá. Vamos clicar aqui, clicar aqui. Eu vou clicar um pouquinho afora aqui. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos lá. Aqui eu posso, vamos clicar aqui no meu, eu ia fechar a forma, mas vamos clicar aqui no meio primeiro, vamos fechar a forma agora. Fecha a forma, agora sim eu vou vir aqui na ferramenta de nós poder ajustar essas formas, as suas curvaturas. Note que aconteceu aqui o seguinte, eu cliquei, eu deveria ter finalizado aqui no canto, tá, pra gente fechar a forma, só que ele cortou toda essa parte aqui. Não tem problema, a gente pode clicar duas vezes sobre a linha, a gente cria um ponto, tá? E esse ponto a gente traz aqui e a gente ajuste as suas formas. Note aqui, vou selecionar esse ponto, vou selecionar o tipo de ponta para a gente poder ajustar aqui. Vou ajustar aqui, joia. E aqui também eu posso selecionar aqui o tipo de ponta. Opa, vamos clicar sobre ele e posso ajustar ele aqui. Joia? Então veja que eu tenho o nosso ponto ajustado. Então isso a gente ensina dentro do curso, essas configurações mais avançadas de formas, tá? Aqui estamos utilizando um método simples e eficaz, né? Apesar que a maioria das vezes você vai utilizar esse método simples e eficaz, mas quando você encontrar um problema, né? Um problema aí na digitalização, você pode utilizar esses métodos mais avançados aí. Vamos lá? Você vê que o que eu estou ensinando aqui, gente, o que na realidade é o que vocês vão utilizar no dia a dia, tá? Não tem nada de diferente. No nosso curso, o diferencial do nosso curso é que vocês vão aprender a lidar com ferramentas mais avançadas e fazer o treinamento sobre a estrutura do ponto. Você precisa conhecer o que você vai criar, né? Você precisa conhecer as ferramentas que você precisa para criar. Então é isso que é baseado no nosso curso. Continuando, já terminei aqui então, vou vir aqui. Joia. Então faltou o que? Faltou essa parte do traço aqui, tá? Que separa o corpo do nosso Bilbala. Então eu vou vir aqui na nossa ferramenta de linha, de artwork, vou clicar aqui, nesse cantinho aqui, e vou levar até essa parte aqui, onde temos aqui o encontro, tá? Feito isso aí, como eu não quero fechar uma forma, eu clico duas vezes com o cursor direito do mouse, ele deixa somente uma forma aberta, ou seja, você não precisa fechar ela, criar aí um ambiente de preenchimento. Feito isso aí, vou vir aqui em forma, vou vir no objeto forma e vou definir aqui o alinhamento, a curvatura para o corpo aqui do nosso Bilbala. Feito isso aí, gente, já temos todos os objetos criados, né? Veja que criamos rapidamente aí dentro do Floriani e prontos para receber o ponto de bordado e fazer os ajustes finais. Vamos lá. Acho que ficou, aliás, ficou só uma parte que ficou para trás aqui, que é a parte do olho aqui, tá, gente? Essa parte onde temos aqui a parte central do olho do nosso Bilbala. Então vamos criar ela, já estamos aqui, vamos clicar aqui na ferramenta lápis, vou clicar aqui, vamos clicar justamente aqui, vamos trazer aqui, vamos utilizar a mesma curvatura que o objeto anterior, vou fechar essa forma. Essa parte aqui ela vai ser da cor preta, já vou deixar definido aqui, tá? E vou pegar aqui a ferramenta forma para a gente ajustar as suas curvaturas. Então eu posso passar um pouquinho, não tem problema, a gente sobrepor um pouquinho a linha. Feito isso aí, pronto, eu já tenho o nosso objeto já criado, tá? Então vamos lá, agora vamos definir agora os pontos. Como que eu defino os pontos? Vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou clicar aqui em ocultar tudo. Ou seja, tudo que tiver aqui, né, no nosso desenho aqui, eu vou ocultar para que ele feche esses maisinhos. Veja que as camadas estão tudo dentro desse mais, ele deixa tudo fechado aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou transformar tudo num tipo de ponto só. Tá? Depois eu ajusto isso aí. Então eu vou vir aqui. Vamos vir aqui. Vou selecionar todos os nossos objetos, todos eles, pronto, selecionei. Vou vir aqui e clicar aqui na nossa forma básica aqui de preenchimento, que é forma de preenchimento padrão. Vamos clicar aqui na forma de preenchimento padrão, ele vai fazer todo o procedimento. Então estou aqui com a visualização 3D ativada, então se eu clicar aqui, eu vejo aqui o nosso design praticamente que aparenta estar pronto, mas ele não está pronto, tá, gente? Ele simplesmente criou pontos, um ponto de preenchimento para todos os nossos objetos. Agora nós precisamos só ajustar isso aqui, que você vai ver que uma maneira bem rápida
né, e bem bacana de se ajustar. A primeira coisa que eu preciso ajustar é saber o seguinte, que eu estava falando para vocês sobre o olho. O olho precisa ser criado agora, está na última camada branca. Vamos clicar aqui então o nosso forma, vamos clicar aqui em forma de elipse. E na cor branca, vou deixar aqui definida a cor branca, eu vou criar o olho aqui. Eu não preciso da referência, tá? Eu já sei mais ou menos. A gente já sabe que ele vai estar mais ou menos aqui. E com esse olho aqui, eu posso vir aqui e transformar ele também em um ponto de preenchimento padrão. Pronto, temos ele definido. Joia. Uma vez que está definido isso aí, agora vamos definir o seguinte. Essa linha que divide o corpo dele aqui, era uma linha, para ser uma linha de ponto de execução, ponto corrido, vamos dizer assim. Então, ele está uma linha de preenchimento. Por quê? Porque nós definimos todos os nossos objetos como preenchimento padrão, ele se tornou um preenchimento padrão. Então, vamos mudar o tipo de ponto dele. Então, vou clicar sobre ele, né, ele está selecionado. Caso você não ache ele aqui, você pode procurar aqui na camada. E vou vir aqui na nossa ferramenta de trabalho. Clica na ferramenta de trabalho, que é o ponto corrido, ele transforma num ponto corrido novamente. Porém, ele está com dois tipos de pontos. Um está na posição correta, o outro está um pouco à frente. Basta eu vir aqui na ferramenta forma e clicar sobre ele e ajustar sua curvatura. Deixo um sobre o outro aqui, pronto. Clico com o botão direito do mouse, ele vai definir essa nova configuração. Simples e rápido para você definir. Veja como que definimos rapidamente o ponto, tá? Esse outro ponto aqui, vamos ver aqui. Depois nós ajustamos ele, vamos fazer o seguinte. Agora você pode perceber o seguinte. Existem algumas sobreposições no nosso objeto. O que é sobreposição, Mara? É esses objetos que estão bordados sobre outros, tá? No caso aqui, o corpo, ele é totalmente inteiriço. Se eu clicar aqui na parte do corpo para vocês verem, que a gente criamos e trazer um pouquinho para fora, só para vocês verem, né? Ele é totalmente inteiriço. Então, todos esses objetos vai estar bordando sobre ele, ou seja, bordado sobre bordado. Não é isso que queremos, né? Então, o Floriano ele tem várias maneiras de você fazer a remoção de sobreposição. O que precisamos fazer? Deixar um buraco no espaço que as outras camadas serão alocadas, para não ficar bordado sobre bordado. Então, existem várias maneiras de fazer um Floriano, mas vamos fazer da maneira mais prática, mais rápida, mais intuitiva, tá? Que também ensinamos no curso. As outras maneiras também. Então, o que vamos fazer? Então, eu preciso informar para o Floriano que existe algumas partes, alguns objetos que vai haver sobreposição, que ele crie esse buraco, esse local onde a sobreposição haveria, para que retire os pontos desse local, para que o bordado atual, ou seja, o que seria bordado por cima dele, se aloque nesse local, tá? Então o que você precisa fazer? Informar o Floriani qual é a camada que você deseje que ele remova a sobreposição. Então, no caso aqui, eu preciso informar Floriani que essa camada do corpo tem vários objetos sobrepostos para ele e que ele, né, dê um jeito nisso. Fala, Floriani, dê um jeito nisso. Eu não quero que esses objetos bordem sobre essa camada. Então, uma vez que eu selecionei, já estou informando a seleção para o Floriani. Veja como que é intuitivo o software, gente. Então, informei. Agora, o que eu preciso saber? Qual que é a ferramenta que eu uso para informar o Floriani que eu preciso disso? É isso aí realmente que você precisa saber quando eu falo se você ter um curso completo, ou seja, você saber a ferramenta correta para você utilizar no seu trabalho do seu dia a dia, tá? Mas neste caso aqui, então Floriano, eu preciso que você remova a sobreposição desse objeto aqui. Tudo que estiver acima dele, eu quero que você retire a sobreposição. O que você vai fazer? Selecione o objeto, informando ao Floriano que esse objeto que os outros estão sobre ele. Você vai vir nas configurações, uma vez que ele se acionou essa configuração, você vai vir aqui na configuração, que existe várias configurações aqui, que a gente já fala sobre cada uma delas no nosso curso. Então você vai vir na configuração de Auto Clip, tá? Automatic Clip. Você vai acionar a primeira opção aqui, tá? Essa opção só é acionada para o ponto de bordado, tá? Ele não serve para a arte de bordado. Você vai aprender sobre o curso também. E aqui eu vou definir no overlay distância se você deseja uma distância desse autoclip. O que é essa distância? Quando há uma sobreposição que ele retira a parte de baixo, cria um buraco na parte de baixo para que essa suposta sobreposição seja bordado nesse buraco, vamos dizer, para ele não ficar aquela falha entre o espaço que foi retirado da sobreposição e o objeto que foi bordado sobre ele, ele dá a opção de você fazer algumas correções. Isso vai depender de design para design, tá?
Ou seja, overlap distância, eu quero que a distância dessa sobreposição seja de 1 milímetro. Ou seja, no encontro dessa sobreposição, que deixe entrando um pouquinho, que a sobreposição deixe entrando um pouquinho, nesse buraco seja um pouquinho mais menos aberto, em 1 milímetro, para que a próxima camada que vai ser bordado borde só 1 milímetro acima dessa sobreposição, ou seja, que eu tenho 1 milímetro só de sobreposição, resumindo para vocês, tá? Então, quando eu clico em aplicar, veja o que vai acontecer. Cliquei, informei o Floriani que esse nosso objeto existe sobreposição, que eu quero que retire sua sobreposição. Então, se eu clicar agora no corpo do nosso Bilbala e trazer para fora, veja o que vai acontecer. Ele retirou todo essa sobreposição desse nosso objeto. Note que aonde haveria, né, sobreposições aqui, que ele entendeu que haveria uma sobreposição que poderia danificar, né, ele retirou, principalmente nessas partes maiores, né? Então, ficou esses detalhes do ponto de sobreposição, mas não tem problema, tá, gente? Isso aqui é coisa mínima. Como vai ser um objeto sobreposto, vai ser um objeto ser bordado em cima, não vai ter problema. Então, vou clicar aqui para voltar. Ele serve até como amarração, esses pontos. Então, agora, os objetos que estão sobre eles criaram a sobreposição. Note que bacana, que interessante, que intuitivo o Floriani, tá? Não, mas não terminou aí, né? Temos aqui também outra sobreposição. Não onde, Mário, eu tenho sobreposição? Aqui na boca. Então, se eu clicar aqui na boca, eu seleciono ela, note que ela é totalmente completa, conforme a gente desenhamos, correto? Porém, nós temos o dente que vai em cima desse objeto. Então, nós queremos também remover essa sobreposição. Nós não queremos que essa parte do dente seja bordado sobre toda essa parte que está em vermelha, que seria a boca do nosso Bilbala. Então, nós fazemos a mesma coisa. Então, vamos falar assim. Floriani, eu quero, seleciona a camada, que tudo que estiver sobreposto sobre esta camada que está selecionada, você crie um buraco, cria um lugar para ser alojado ao objeto sobreposto. Então, uma vez selecionei, então vou mostrar para o Floriani, vou clicar aqui no Automatic Clip, que é a ferramenta que faz isso aí. Vou clicar aqui em Clip Stitch Overlap, vou falar para ele, agora sim, né, eu quero que você deixe um espaço de 1 milímetro, né, para que o bordado entre um pouquinho só, a sobreposição só entra 1 milímetro, só bem pouco, só para não evitar falhas, e vou clicar em aplicar. Então você vai fazer isso para mim. Note que na nossa camada que está em vermelho aqui, que ela está totalmente completa aqui, tá? Então quando eu clico em aplicar, veja o que vai acontecer, ela ficou ondulada, por quê? Porque ela abriu a sobreposição. Se eu clicar nesse objeto e trazer um pouco para fora, veja que não tem importância da gente, esse skin que ficou sobre a posição que retirou. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então ele criou essa parte vazada, aonde os dentes vai se alocar nessa parte, não havendo mais sobreposição. Então veja como que a ferramenta ela é bem intuitiva, tá? Então uma vez que eu já terminei, eu já terminei, Mari? Não, não terminei. O que eu quero fazer agora? Eu quero dar um ajuste nos pontos. Eu quero brincar um pouco com esses pontos. Eu quero criar algumas definições para esse ponto. Então, as definições também a gente aprendemos dentro do curso. Então, vamos lá. O que eu quero fazer? O corpo dele. O corpo dele, eu vou clicar sobre o corpo dele. Eu quero que o corpo dele tenha uma determinada posição do bordado, tá? Eu quero que ele esteja uma posição de uma direção de 0 grau, por exemplo. Eu vou vir aqui, clico sobre ele, vou clicar aqui na nossa ferramenta Forma. Na ferramenta Forma, quando eu clico sobre ela com o nosso ponto já criado, veja que bacana, nosso ponto de bordado já está criado. Ele aparece alguns itens a mais, tá? Os itens a mais, temos aqui o ponto de entrada do bordado, o ponto de saída, isso aí a gente falando no nosso curso, tá? Não vamos falar agora nesse caso. No caso aqui, ele já está em 0 graus, tá? Se eu quiser mudar esse grau desse nosso ponto, nós podemos mudar aqui. Vou trazer esse grau aqui e vou clicar aqui para que ele fique nessa direção aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui, mais ou menos. Aí eu clico com o botão direito do mouse, ele vai fazer a reconfiguração para você e vai mudar a direção do bordado. Veja só que ele mudou totalmente a direção do bordado, simplesmente rapidamente ajustando essas configurações. Mas quero mais coisa ainda. O que dá para mim fazer mais? Vamos mudar aqui dessa nossa parte da boca aqui. Vamos clicar aqui, vamos deixar essa direção na direção oposta, tá? Para que crie aí um efeito no bordado. Vamos ver. Clique no botão direito do mouse. Ele definiu, vou aqui em selecionar, tá? Para a gente poder clicar fora. Veja que ele já definiu também. Os dentes também, vamos fazer isso aí. Vamos clicar sobre ele, vamos vir aqui em forma. Uma vez que eu cliquei em forma, vamos definir a direção da parte dos dentes. Vamos colocar essa parte aqui, vamos deixar esse outro aqui. Clique com o botão direito do mouse, ele vai redefinir.
Vamos fazer com esse aqui também, clique sobre ele, tá? Vamos deixar aqui nessa direção, pega aqui essa barra amarela e configuro para essa direção. Joia, vamos ver. Joia, está bacana. E podemos fazer mais coisas ainda. Vamos supor que este ponto aqui, eu não quero que ele seja um ponto de preenchimento. Eu quero mudar um ponto dele para um ponto de satin. Como que eu faço isso aí? No Inbuild você faz a conversão, onde tem que fazer todo aquele procedimento de você converter, cria outra camada e depois você cria os pontos, tudo isso aí. Agora já no Floriani, como que eu faço isso aí? Simplesmente eu seleciono ele e falo assim: ô Floriani, eu quero que esse ponto ele seja um ponto de satin, né? E eu quero que ele seja automático, que você calcule para mim as curvaturas desse ponto de satin. Então eu venho aqui, seleciono essa ferramenta Auto Satin. Pronto, resolvido o seu problema. Veja só que ele já transformou o nosso ponto totalmente num ponto de satin e um ponto bem estruturado ainda, tá? Veja como ficou bacana. Os demais também eu posso fazer isso aqui. Vou clicar nesse aqui, vou transformar aqui em Auto Satin. Vou clicar nesse aqui, vou transformar... Opa, cliquei no corpo, tá? Vamos clicar aqui na... Joia. Note que o Floriani, quando você tem uma aproximação... dependendo da localização, da sua visualização dentro dele, tá? Você clica, ele acaba selecionando outra camada. Então você tem que ir clicando até selecionar a camada correta, tá? Então é dele mesmo, tá? Não é um defeito, é a sensibilidade do software. Então vou vir aqui, vou clicar aqui, definir, eu quero aqui um Auto Satin também, e aqui também eu quero também um Auto Satin. Joia? Note que agora temos todos os Auto Satin selecionados e note que esse design aqui, o Auto Satin dele não saiu muito bem. Por que será? Né? Vamos saber o porquê disso aí. Nossa, que a sensibilidade do nosso Floriani, vamos clicar novamente aqui nesse objeto aqui. Quando eu não consigo selecionar devido à sensibilidade deles, vamos achar aqui na nossa camada. Então vou vir aqui que eu sei que o objeto ele é branco. Então vamos ver, deve estar dentro dessa camada aqui. É esse objeto aqui, tá? Uma vez que eu cliquei sobre ele, eu posso vir aqui, clicar em formas. Aí sim, ele vai abrir as formas. Veja o que está acontecendo com esse ponto. Ele está definindo, mesmo automático, que existe dois tipos de direção para o satin. Tem esse aqui que é o correto e esse aqui que não está correto, dando esse pequeno defeito. Ah, Mário, como que eu faço? Simplesmente clico sobre com o botão direito e falo aqui: quero apagar essa inclinação. Quero apagar essa inclinação. Pronto, clico com o botão direito do mouse, ele reconfigurar e ele vai reconfigurar o ponto, tá? Note que ele aparenta alguns defeitos, que é defeito do Auto Satin mesmo, tá? Que é o defeito das inclinações do ponto. Você pode resolver isso aí clicando novamente no seu objeto e colocando novas direções. Vou clicar aqui em forma. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos pegar aqui e colocar em adicionar inclinações. Vamos adicionar uma nova inclinação. E esse defeito também pode estar relacionado ao ponto de entrada e saída, tá, gente? Se ele não resolver, vamos resolver o problema de entrada e saída aqui. A gente resolve isso aí. Clica no botão direito do mouse, isso aí é ensinado dentro do curso, tá? Que são os diferenciais que você vai aprender dentro do curso e resolver o problema. Porque não adianta você aprender uma ferramenta ou tentar ir fazendo, né, de acordo, você vai aprendendo na internet, criando design, se você não saber toda a estrutura das suas ferramentas. Então é isso que você aprende no nosso curso. Então cliquei, note que só simplesmente eu colocar uma nova direção aqui já resolveu o problema e está resolvido o problema, tá? Então temos aqui o nosso build, né? O nosso build bala feito aí perfeitamente aí dentro do nosso Floriani. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu estou querendo passar nesse vídeo. Haverá muito mais vídeos sobre o Floriani no nosso canal. Na nossa área de membro também eu vou colocar vídeos mais avançados sobre o Floriani, tá? Mas a princípio, se você quer criar bordados de alta qualidade, compreenda toda a ferramenta, tá? Adquira o nosso curso, tá? Que está lá na Hotmart, compreenda todas essas ferramentas que depois vai ficar muito mais fácil e ágil para você criar as matrizes de bordados. Joia? Gente, um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante o seu like, o seu comentário dentro do nosso vídeo, tá? O YouTube entende isso aí como conteúdo de relevância. E um forte abraço e até o próximo vídeo.